Fala rapaziada, boa tarde! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Começando essa temporada de 2023, foi uma honra estar com vocês desde março, aqui como nós estamos com o Conecta, e hoje é o último episódio desse ano. E eu estou mandando aqui o convite para todo mundo. Fala, meu amigo Carlos! Rômulo, boa tarde, tudo bem? Eu apanho um pouco com esse negócio de live, eu ainda não estou super acostumado. Mas você está me vendo ou não? Tô, tá bem. Tá escuro só. Peraí, deixa eu ver. Isso. Vira a câmera. Ela deve estar na câmera traseira. Ah, claro. Isso. Clica nessas duas setinhas. Aí, agora sim. Ah, beleza. Deixa eu só apagar essa luz aqui. Isso. Agora, olha, que legal, hein? Estou aprendendo. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Como é que tu tá? Tudo já. Teve aquela live lá dos animais, né? Sim. Peraí. Eu estou com o meu assistente aqui, tá vendo? A minha tá aqui. A cachorra da minha mãe também tá aqui embaixo da mesa, mas é porque tá trovejando, vai cair um mundo aqui. Então ela tem medo, aí ela tá deitada aqui no meu pé. Você tá no rio, né, Rômulo? Quando cai água aí, não é pouca também não, né? Nem fala, eu tava... Hoje cedo, eu tava no centro do Rio, tava um sol. Então já tá trovejando muito, então vai ser daquela chuva, vai cair um pé d'água. Caramba, hein, rapaz, nossa. E... Então, eu não sabia que live no Instagram podia ser pelo... É só pelo celular, não funciona pelo computador, não, né? Pelo computador você entra, você consegue assistir, mas você não consegue participar. O computador ainda não tem essa modalidade. Você só consegue participar pelo celular. Aí a gente fica nessa aí. Algumas pessoas já entraram pelo computador. Só que eu sei como é que fica, porque aqui proíbe mandar o convite. E aí, como eu sei como é que fica, eu já falo para a pessoa só, provavelmente tu está pelo computador. Não vai dar. Você precisa entrar pelo celular, que assim eu consigo. Eu estou olhando aqui para o lado para eu botar uma luz aqui para ficar mais claro também. Meu amigo, aqui tá bom. Para mim tá bom. Você tá... A sua imagem está perfeita. A minha está um pouquinho escura, mas vou clarear já. Aqui, só dar uma configurada. Aí, para isso, eu uso o computador, né? Para me auxiliar aqui na iluminação. Mas, meu amigo, estava conversando, eu quero agradecer. É uma honra. Hoje é o nosso último episódio dessa temporada de aqui 2023, né? A primeira temporada de estreia do Conecta. Recebi muita gente boa. Foi muito bom o bate-papo que eu tive aqui. Todo mundo que veio participar agregou muito. E nada melhor do que fechar com chave de ouro e eu tendo a tua presença, né? Então eu quero agradecer por você estar aqui, por você estar aqui participando com a gente do último episódio e quero deixar a casa aberta, a porta aberta, a casa sua, para você poder falar um pouquinho sobre você, contar para a gente sobre a sua carreira, quem é o Carlos, o que é a síndica essencial e o que você busca entregar. Conta um pouquinho para a gente e, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação. Obrigado, Romulo. Eu que agradeço, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu projeto, eu tenho acompanhado, excelente. Bom, a minha carreira, assim, de como é que surgiu o projeto Síndico na última live, foi uma pororoca de duas carreiras, né? Eu tenho uma carreira profissional, que eu sou ainda, né, engenheiro eletricista. Aliás, hoje é dia do engenheiro eletricista, por incrível que pareça. Eu sou
e eu trabalhei muito na área técnica, né? Muito tempo no tempo da usina de Itaipu, com projeto de motor, gerador, etc. Depois eu fui para a área de marketing, vendas, né? E depois eu assumi algumas empresas estrangeiras no Brasil. Então, toda a minha história, eu me aposentei faz 5 anos já, né? Toda a minha história de profissional, basicamente, é a área técnica e com muita influência, principalmente de empresas internacionais, né? Que me fizeram minha cabeça, digamos assim, né? Que eu moldei a minha forma de pensar, não só do ponto de vista técnico, como no administrativo, né? E na minha vida pessoal, a história é engraçada, né? Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 13 anos, a minha avó, ela era zeladora de um prédio. Ela se autodenominava síndica, mas ela era zeladora. Mas tudo bem. Ela era síndica de um predinho de 4 apartamentos, eu com 13 anos, eu já comecei a ver o que era o drama de ser síndico. Então ela chegava chorando em casa porque brigou com o japonês da loja que não emprestava a escada para ela trocar a lâmpada, o cara da bomba, que a bomba estourava e não tinha água no prédio, um monte de coisa. Então, e na época eu morava em casa. Depois nós fomos morar em apartamento, né? E daí o meu pai, né, meu saudoso pai, ele foi também conselheiro, foi subsíndico, foi síndico, e eu só acompanhando. E eu estou dizendo já de coisa de 50 anos atrás, olha só. E, bom, depois eu casei, fui morar em apartamento, em condomínio, né? E eu acho que eu aprendi isso muito com estrangeiro, assim, não que... Eu aprendi muito a preocupação da cidadania, né? E eu acho que você participar de condomínio é um exercício de cidadania em que pese todos os dissabores que você possa ter, né? E eu sempre procurei participar. Daí, eu sou casado há 40 anos, desde quando eu comecei a participar como morador, como condômino, depois fui subsíndico, síndico. E o que aconteceu, Romulo, é que quando eu chegava em casa de uma reunião de budget da empresa, daí eu ia para uma reunião uma assembleia de previsão orçamentária. É um termo que eu não gosto muito, o nome previsão orçamentária. E saber que a gente ficava lá 4 horas sentado lá na Assembleia para discutir a cor da fechadura do salão de festa, se comprava um vaso ou não comprava, e chamava aquilo lá de previsão orçamentária. E isso me incomodava bastante, sabe? E não que seja do meu condomínio em si. Eu considero isso como um padrão, porque o condomínio ele é, de certa forma, uma amostra do que é a sociedade brasileira, né? Então, a gente vê essas pontos de vista diferentes que a gente tem que respeitar. E eu já comecei a me incomodar, eu estou falando de 10 anos atrás, quando eu fui síndico, né? As coisas andam muito devagar. Me incomodava muito com isso, porque na corporação, você tem que dar o resultado amanhã, sabe? Tem que ter o resultado amanhã. E no condomínio parece que o pessoal não tem pressa. E eu acho que na hora que junta a pessoa numa assembleia, fica aquela coisa de meio de congresso nacional, sabe? Fica muito formal, as pessoas se veem pouco. Tem gente que o vizinho da frente que não se vê e vai se encontrar lá embaixo, na assembleia, né? Então, eu me incomodava muito com isso, e quando eu fui síndico, eu tive uma experiência que eu peguei a minha experiência corporativa e apliquei naturalmente, dadas as devidas adaptações, né? Porque não dá para comparar, porque são duas coisas completamente diferentes. Mas já na hora de gastar dinheiro, eu tenho que... Foi feita a tal previsão, eu tenho dinheiro para gastar com manutenção do elevador, com as peças do elevador. Como é que eu fico sabendo quanto que eu posso gastar? Daí o pessoal da administradora falava, não, você
Você vê lá no balancete. Daí, balancete é como você anotar a velocidade de um carro depois que ele passou. Você não sabe se esse carro tem gasolina, se ele está na velocidade certa, para onde ele está indo. Então, isso e mais um monte de coisa, Romulo, eu resolvi começar a montar uma planilha, isso há 10 anos atrás, no tempo da crise hídrica, era uma tensão absurda, eu viajava muito, né? E eu fiz a planilha, basicamente, a planilha é a seguinte, você tem que gastar com sabão, no ano, R$2.000. E eu comecei a anotar item por item, e na planilha apontava, eu gastava tanto, sobrava tanto, e daí eu fiz isso para todos os itens. Além do mais, eu comecei a aplicar muito do que eu tive a sorte de aprender fora do Brasil, e também numa que eu chamo até de seita, chama marketing industrial, chama-se marketing industrial, que é muito interessante, eles colocam a questão do business com uma coisa com uma pegada de filosofia, sabe? Não querendo remeter a nada de... Ai, quem que tocou a luz? Desculpa, alô? Essa hora que resolve ligar pra gente, para mim também. Você tem que... Já começou, tem que estar no Instagram. Tá. Enquanto o pessoal vai... YouTube, deixa eu cumprimentar o pessoal que está entrando. Vai ver no YouTube, se não é importante. É síndico, vai ver se não é importante. Fala. Você tá no YouTube, Romulo? Tá no Instagram. Vai pro YouTube depois. Tá no Instagram. Depois vai Instagram. Aproveita e divulga de que tá no Instagram. Já tá no Instagram. Depois no Instagram, no YouTube. Tá bom? Desculpa. Tchau, tchau. Deixa eu dar boa tarde, pessoal da Portal Nacional, da Ferreira Assessoria, da Aquila Vistorias, o pessoal da Dr. Renato Vicente, pessoal da Origem Arquitetura, Carlos Oliveira, o Eduardo, meu amigo Eduardo, Mário, obrigado. Muita gente aí, ó. Senhora Cida Reganati, isso aí é a sua esposa? É parente. Olha. Da irmã. Irmã, prazer, obrigado. O pessoal que está entrando aí, obrigado pela participação. Mas a gente aproveita, né? O momento. É bom que diz, a gente está no YouTube, aproveita, entra aí e assiste. Acompanha aí. Pode pedir, mas eu não sei se deu para entender até agora a minha história, né? Como é que eu... Não, sim. Perfeito. Eu tô anotando aqui, eu comecei uma coisa que eu comecei a traçar, né, das reuniões, das lives, é começar a anotar. Eu não estava anotando. E aí eu comecei, com o papelzinho, quando eu comecei a anotar, eu comecei a perceber uns traços em comum e também uns traços que a gente vê o diferencial de cada um. Uma coisa que eu estou observando que vem de você também, da tua origem, essa origem comercial. A maioria dos síndicos, né, os síndicos profissionais, que a gente diz, né, eu também não gosto muito desse termo síndico profissional, mas o síndico externo, que presta um serviço de gestão profissional, ele tem uma origem comercial. Eu tenho uma origem comercial como corretor de imóveis, você tem a sua origem comercial, e eu estou vendo essa... E uma coisa que eu percebi que você falou, que essa visão comercial, a gente busca resolver os problemas de uma forma rápida. A gente não gosta de ficar postergando, né? E tem muito condomínio que ainda posterga as coisas, deixa para depois, e as coisas vão piorando. E a gente, não sei se é uma questão comercial, mas é uma questão que eu estou vendo que tem em comum. Eu não gosto de deixar nada para depois. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, não em um condomínio, né? Quando a gente fala de condomínio. Eu, particularmente, não curto, mas é uma visão comercial. A gente quer resolver as coisas com praticidade. E eu vejo isso. E aí eu queria te perguntar, faz sentido? Você observa isso também? Como que você vê essa origem comercial
nos síndicos. Né? Agora que você também está com essa origem, né, querendo levar para síndicos, né, com o seu projeto. Não, é isso mesmo, Romulo. A gente, quando na iniciativa privada, né, você normalmente tem prazos e verbas. Porque você tem um determinado prazo, uma verba e tem um objetivo. São três coisas, né? Objetivo, prazo e verba. Você tem que atingir aquele objetivo num determinado prazo com uma determinada verba. É o que é aprovado. E realmente isso é que eu senti muito. E, de novo, o condomínio, a entidade de condomínio, ela deve ter quase 100 anos. Você não consegue mudar uma coisa que vem de tantos anos, os costumes, tem muita coisa de hábitos e costumes, sabe? Então, realmente, o que eu notei, o que me incomodava, por favor, sem dizer que eu sou melhor que ninguém, de forma alguma, eu só tinha uma outra visão. A minha visão chocava com o que eu via nas assembleias, em todas as assembleias, não é só de onde eu moro hoje, em todas. Existe uma certa... É incrível, né? E você vê executivos, às vezes, que são condôminos, que são síndicos, parece que entram na vibe, sabe? E a coisa não anda. Daí, então eu falei, bom, eu vou tentar fazer na minha gestão uma coisa diferente, né? E graças a Deus, eu peguei realmente aquela situação horrível da crise hídrica, e tinha que mobilizar o pessoal para fazer controle de consumo de água, eu chamei encanador para fazer revisão no prédio, enfim, uma série de coisas, porque a gente tem aquela pegada de, a gente tem um objetivo, tem um prazo e tem uma verba, em cima disso que eu fiz. Outra coisa que eu percebi também é a questão de obras, né, e de prioridades. Aconteceu várias vezes de o pessoal, no meio da assembleia, alguém levanta a mão e fala, pô, e aquela nossa churrasqueira? Que churrasqueira? Não, a churrasqueira que em 1930 foi aprovada na assembleia. Daí a pessoal da administradora, né, traz aquele monte de livro velho, né, porque o prédio é antigo, e no meio daqueles livros empoeirados, você encontra lá, realmente foi aprovado. Em 1902 foi aprovado. E cadê a churrasqueira? Não tem. Então, o que eu procurei fazer inicialmente, antes de ter o e-book, o Síndico Essencial, naquela época, né, falei, gente, a gente tem que tentar organizar isso daí. Eu não sou contador, eu não vou dizer que eu tenho grande familiaridade com balancetes, não tenho. O Brasil não é, eu quero fazer um parênteses, o Brasil não é um país fácil, eu sempre lidei com estrangeiro, e eu tive grandes emoções para explicar o Brasil para os estrangeiros. Aqui nesse país, um contador quebra uma empresa, um contador. E não estou falando de empresa pequena, não, empresa grande. Ele quebra uma empresa. Então você, já de cara, o que precisa? Você, além de ter elementos de controle do teu avião, o seu painel de controle, você tem que ter um engenheiro de voo, que seria o contador, que ele faz parte da assessoria administrativa, e tem que ter tudo bem, tem o conselho consultivo, mas tem que ter um conselho fiscal também. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu percebi que a semelhança que tem do síndico, do condomínio com a corporação, é muito disso. Você tem, na corporação, você tem prazos, metas, prazos e verbas. No condomínio, esses parâmetros não são muito claros, porque não tem elementos de controle, não tem elementos que documentem. Então, eu fiz o projeto inicial, a semente do meu projeto foi lá em 2013. Eu montei a planilha, que eu chamei de PCO, Planilha de Controle Orçamentário, Planejamento e Controle Orçamentário, onde você não mais prevê o orçamento. Você calcula o orçamento, de forma que a previsão ela se resume ao mínimo possível. Então, a essência do meu projeto é a seguinte: você tem que ter um painel de controle que chama PCO, Planejamento e Controle Orçamentário, está numa planilha,
Você, nessa planilha, basicamente, você vai ver um monte de uma lista de coisas, mas basicamente é o seguinte: quanto você quer gastar por ano, e daí você vai anotando mês a mês o quanto você gastou. E a planilha, ela te responde se você está dentro, se está fora, quanto que está sobrando, se está sobrando tanto que você pode jogar para outra conta, entendeu? Tá claro, Romulo? Inclusive, você comentou, né, que não gosta desse termo, previsão orçamentária. Então, você chama de cálculo orçamentário? Não, eu chamo de planejamento orçamentário, como é em qualquer empresa, que ela tem o budget. Porque a previsão orçamentária, apesar que é um nome bonito, eu acho uma palavra bacana pra caramba, ela remete a algo de adivinhação. Então, chega, eu já vi várias vezes em assembleias, em vez de vir lá na frente o síndico, vai o cara da administradora, que eu também não gosto de chamar de administrador, e é isso que confunde os menos atentos, entendeu? Ah, administrador, peraí, então quem que administra a administradora? Aquela senhorinha menos atenta que chega lá, ela vai dar a entender que quem manda é a administradora, quando na verdade quem manda é o síndico. Então chega lá o cara, até com uma boa vontade, ele não faz por mal. Ele chega, olha, pessoal... Ele está ali para isso, tá ali até, né? Para isso, claro. Mas ele está ali para isso, mas ele não tem essa autoridade e ele essa... não tem o poder. Exato. Ele não tem esse poder. Ele tem o poder então, para responder por aquilo, né? Eu já vi várias vezes o pessoal da administradora chega lá na frente, o contato lá, ele chega e fala: ó, pessoal, no prédio de vocês, no condomínio de vocês, o padrão de vocês, pela nossa empresa aqui, está numa faixa de inflação, não sei o quê, de 8%. Então, eu proponho 8% de aumento da cota condominial. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Por quê? Porque o meu condomínio é igual ao seu, só que o meu está com todos... Vamos dizer, você mora num prédio de 10 andares, 4 apartamentos por andar. Eu moro num bem parecido do lado. Só que o meu explodiu um negócio de gás, estourou... Eu tenho uma outra situação. Tem outro povo morando. Então, não faz sentido, e eu vou bem seco nisso, sabe? Não existe previsão. O que o síndico precisa fazer, eu falei daquela planilha, né? Ele vai lá no planilha, item por item, e ele faz a estimativa de gasto de cada conta. Claro, vai ter previsão? Claro que vai ter previsão. Mas ela fica restrita, e com isso, ele tem um valor da cota mais preciso. E para ficar ainda mais preciso, os consumos do prédio, que são da área comum, eles entram como variável na cota condominial. Então, moral da história, a minha tese é que não existe previsão, né? Não existe, estou dizendo em tese, em termos de nomenclatura, né? Pura semântica. Mas é mais para forçar que tem que ser um planejamento orçamentário, e os valores de consumo que a gente não tem controle. Se amanhã aqui em São Paulo a Sabesp falar: galera, vamos dobrar o valor da água, não tem conversa, tem que pagar, concorda? Não tem conversa. Se estourar um cano aqui, você vai ter que pagar. O problema é seu. Então, coisas que a gente não tem controle entram como variáveis. Pô, mas vai estourar o condomínio? Pô, de repente vai aumentar, então? Olha, isso eu digo já com uma experiência de 10 anos que foi aplicado no condomínio aqui, foi a melhor coisa. Por quê? Primeiro que, quando você coloca a componente variável dos consumos, isso entra para aqueles que têm o rateio da água, né? Se a água varia, todo mundo está sabendo que a variou para cima ou para baixo. Por exemplo, agora, nessa época do ano que é férias, o condomínio aqui do meu condomínio abaixa. Eu consegui abaixar o condomínio. Por quê? Porque o componente água caiu, que reduz essa parcela, que nada é 10%, corresponde a 10% da cota, mais ou menos. Isso vale também para o consumo de energia elétrica do condomínio, entra como variável da cota condominial, tá? E, eventualmente, gás, telefone, tudo que é variável, que é rateado, ele é um bolinho à parte que entra como variável. Eu não sei se foi claro, Rômulo, você tem alguma dúvida? Ficou claro se alguém tem alguma dúvida?
Sim, eu pude acompanhar. Temos perguntas, inclusive, deixa eu ler uma para você Uhum. agora. Temos dois comentários, uma do Nelton, da APC do Síndico. Inclusive, obrigado, meu amigo, pela participação. Ele fez um Obrigado. comentário que, como você comentou, né, da administradora que vai à frente fala sobre a previsão. Ele falou que já viu condomínio com síndico, gerente, e quem fala na previsão sobre a prestação de contas, ele está falando até de prestação de contas, é a administradora, que é outro ponto, mas que podemos entrar também nesse decorrer. Mas e Sim. o Wallace, inclusive o Wallace, bom te ter você aqui, ele tá elogiando, né, falando assuntos e respostas bem interessantes, mas afinal, a pergunta dele, qual a diferença entre estimativa e previsão? Boa pergunta. Boa pergunta. A previsão, você concorda que previsão remete à adivinhação. Então eu não gosto desse termo, apesar que eu acho a palavra super bonita. Ela faz um jogo, previsão, ela faz uma musicalidade muito legal. Mas eu não gosto dessa palavra porque ela remete à adivinhação. Estimativa, você pode... Ela é quase uma previsão, mas é o seguinte. Eu vou botar o sabão. O ano passado, o meu condomínio gastou R$2.000 em sabão para lavar as coisas aqui. Daí eu faço uma estimativa de que esse ano de 2024, daí eu vejo como é que foi o consumo, analiso, falo com o zelador, olha, nós vamos conseguir até economizar, em vez de 2.000, vai ser 1.800 que trocamos o sistema aqui, que tem muita gordura, gente. Na hora que você faz um planejamento orçamentário, é impressionante o que tem de gordura. Mas, enfim, o zelador falou, não, seu Carlos, aqui a gente agora vai usar água de reuso, vai usar, sei lá, um sabão aqui de um outro fornecedor que é mais barato e tem o mesmo resultado. Então, eu ainda prefiro, a estimativa também, ela gosta um pouco da palavra previsão, então eu ainda sou mais no planejamento, sabe? A estimativa é uma quase adivinhação mais profissional, digamos assim. Então, eu acho que elas são quase parecidas. Eu prefiro ir na linha do planejamento. Não sei se eu respondi a pergunta do colega, mas agradeço. Não, eu até concordo com isso. Inclusive, aqui o Nelson comentou, as casas de aposta trabalham com previsão. A gente não está numa casa para apostar. O condomínio não dá para apostar. A gente não dá para botar um ganho e um perde. Não vou apostar. Não vou apostar no Botafogo, no meu condomínio, nem também, porque não dá. Mas eu não vou apostar no Santos, que é meu time, que também, mas deixa pra lá, em outro assunto. Não, mas eu sou flamenguista, então eu tô caminhando, mas ainda também não está bem. Tem que passar pelo Bragantino para poder apostar. Mas uma coisa, eu até entendi, e uma coisa que eu trago para o condomínio, eu acho um cúmulo. Eu queria que você falasse também. Cota extra. Para mim, cota extra é um cúmulo, uma desorganização financeira e de gestão. Porque se você tem um cálculo orçamentário, um planejamento orçamentário, uma previsão, o termo que seja, se você tem uma organização financeira, não existe cota extra. Tem. E a urgência? E a emergência? Para que se tem um fundo de reserva? Exatamente. Uma cota extra, a menos que seja um acidente, um caos que aconteceu e o fundo de reserva não cobre, a gente pode até aceitar, mas cota extra por si só não é justificativa. E aqui eu vou até emendar, nós estamos numa época de pagamento de 13º salário, e isso eu aprendi, que eu trabalhei em filme alemã, suíça, japonês, tudo os gringos não entendem. O que é 13º, gente? É de lei? Eles não aceitam. Então, e eu tive a oportunidade, né, quando eu trabalhava, essas coisas com empresas que você compra, contrato, prestadora de serviço,
as empresas vinham para mim, isso fora do mundo dos síndicos, né, do condomínio. Não, porque aqui o senhor assina aqui o contrato e quando chegar em novembro tem a metade do 13º. Falei, amiguinho, não tem esse negócio. Ele falou, não, mas isso é praxe do mercado. A praxe do mercado, isso eu falei quando eu era síndico. Agora eu estou lembrando. Veio um fornecedor e falou, não, o contrato está aqui e em novembro, não, em julho paga metade, em dezembro. Daí eu falei, não, eu não vou assinar esse negócio, não. Isso aí não existe. Falei, como não existe? Isso aqui é praxe do mercado. Eu falei, é praxe do mercado, mas a praxe minha com os meus condôminos é não dar susto. Aliás, tem uma frase muito interessante, né, que administrar bem é evitar surpresas, principalmente em geral são desagradáveis. Né? Então, é o seguinte, eu não vou cobrir as suas deficiências de administração. Você que pega esse 13º e dilua ao longo do ano, e acabou. Eu não quero surpresa. Então, só voltando um pouco, Romulo, voltando aquele negócio da cota condominial variável, ela tem que existir, né, segundo a minha tese aqui, né, e ela é aplicada já em alguns condomínios, e vai muito bem, obrigado, e a cota é a cota do mês. Olha, esse mês gastou 2.000 de água, 500 de luz, 200 de telefone, não sei o que de internet, gás para o salão de festa, deu quanto? 4.350, divide. Mês seguinte, deu 3.800, divide. Foi claro, eu queria deixar bem isso claro, porque não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não vai quebrar ninguém, pelo contrário. A cota condominial variável, principalmente no caso de água, ele é um grande sinalizador de problema. Porque se dá um estouro, porque se você morasse numa casa, você ia ter de pagar, você ia sentir. E no condomínio nada mais é que uma casa coletiva. Então você obriga. E aqui eu queria até acrescentar, né, que eu acho muito legal, o ideal seria fazer individualização, né, é uma coisa muito boa. Porém, mesmo individualizado, se não houver consciência de consumo, a hora que falta água, vai faltar para todo mundo, individualizadamente ou não, entendeu? Então, se houver muito consumo, ou se houver uma crise como a que eu enfrentei em 2013, porque ficar parava, eles cortavam, a água só tinha um determinado horário do dia. Então, é individualizado, o fulano lá em cima, ele chega para mim, não é eu que pago, eu vou tomar banho à vontade. Claro que essa de você ter todo mundo, ela tem um grande grau de injustiça, mas o fato de você fazer o rateio na proporção da cota condominial, ele reduz um pouco essa injustiça. Tá claro para você? Sim. Inclusive, quero te fazer uma pergunta a respeito disso. O Nelton disse que concorda, falou que o síndico que vive criando cota extra não tem organização. Eu concordo com isso. E eu queria te falar uma coisa. Como o Nelton mesmo disse, prestação de contas. Como que funciona uma prestação de contas quando a conta é variável e quando você cobra de acordo exato? Como que funciona? Porque aí também tem uma mudança, né? Como que você enxerga? Funciona melhor. Funciona melhor. Sabe por quê? Quando você tem a cota variável, ela funciona como uma embalagem, sabe aquelas embalagens shrink, a vácuo? O que você planejou e o que você consumiu estão a vácuo ali. E a planilha que eu desenvolvi, aliás, ela está disponível já, quem quiser entrar é www.sindicoessencial.com.br, quem quiser entrar pode baixar a planilha grátis. Mas para ter uma ideia, pena que não dá para mostrar aqui no celular, né? Mas enfim, a prestação de contas fica muito mais fácil quando você tem um histórico do que você gastou e o que você tinha disponível para gastar. Quando a gente fala em planejamento orçamentário, em budget, por exemplo, eu estou falando do sabão, né? Eu tinha R$2.000 para o sabão. Não quer dizer que eu tenho R$2.000. Está planejado que está ali, mas não é que está disponibilizado. Cada mês é uma história diferente, né? Então está planejado que eu vou ter para o ano R$2.000. Então acontece ter assignado de imprensa, uma série de coisas que não quer dizer que eu posso fechar o olho e ir gastando. Eu
tenho sempre que ter esse painel de controle, que é a planilha, que eu tenho o que eu planejei, o que eu, até as pequenas coisas, as pequenas estimativas, para ficar mais aproveitando, né? E daí eu tenho o valor. A prestação de contas fica muito mais fácil, auxilia até a auditoria, porque eu sei que a auditoria, às vezes, ela também é muito técnica, né? E eu também, às vezes, tive algumas dificuldades de entender, porque é um outro... E olha, eu sou engenheiro e trabalhei como CEO de empresa estrangeira. É complicado, ainda mais aqui no Brasil, sabe? Não é? A gente tem que... o que eu acho que esse meu projeto fez é quase que uma tradução para uma pessoa como um leigo, que eu me considero um leigo. Em contabilidade eu sou leigo, realmente é só emoção e contabilidade. Então, eu não sei se respondendo a pergunta de quem fez, realmente a prestação de contas fica muito mais fácil. Você pode, na hora de fazer a assembleia, você manda para... Eu fiz isso. Mandei para todo mundo a lista, como se fosse um extrato bancário. Falei, olha, gente, está aqui, ela é grande, porque tem muitos itens, né? Mas você tem a planilha e está aqui. E você vê, pô, por que gastou? Pô, você ia gastar, sei lá, em vassoura, você tinha R$ 200 para vassoura. Por que gastou R$ 2.000 de vassoura? Aponta na hora. Então a prestação de contas fica muito mais nítida, porque eu tenho um histórico. Os contadores, eles têm o chamado, acho que como é que chama? Tem um registro que eles fazem meio parecido. Mas só que a diferença esqueci, demonstrativo contábil, ele é uma coisa parecida. A única diferença do demonstrativo contábil para a minha planilha é que o demonstrativo contábil, como eu falei para você, ele só anotou o que aconteceu. Ele não dá referências do que estava planejado e o que aconteceu se sobrou. Por exemplo, o planejamento, o demonstrativo contábil, ele mostra que é uma ferramenta importante e tem efeito legal, né? Sim. Tudo que eu estou falando, eu não tô colocando de lado a contabilidade, por favor. Ela tem que ser muito bem feita e ela tem um fator legal, né? Mas a prestação de contas é muito mais fácil, porque eu já mando com uma semana de antecedência, eu já mandava, aqui, olha, tá aí, você está com dúvida? Me vê onde é que eu gastei mais, onde é que eu gastei menos. E o fato de ser variável é muito fácil. Gastou 2.000 naquele mês de água e rateou, não está ali, é um pelo outro. Eu não sei se ficou claro. Então, é que eu não consigo enxergar de outra forma a condução das contas do condomínio, sabe? Que não seja de uma... acho que é uma coisa própria da minha formação e também tanto de influência que eu tive de controles, de controladoria de empresa que eu tive. Eu não sei se eu acredito eu acredito uma visão legal. O Nelton, ele vê de forma diferente, ele, inclusive, aqui tá comentando e está perguntando, né, como conscientizar o morador sobre o valor variável. Ele dá o exemplo porque ele considera a taxa condominial como um gasto fixo, já que ele tem a previsibilidade do valor que tem a pagar. E ele acha que variando de mês a mês complica. Ele também comentou sobre a individualização, ele acha que a responsabilidade do síndico aumenta. Eu acredito que é uma questão de processo, né? É um processo de gestão mais próxima, acredito, sem né? Dúvida. Tudo é comunicação. Você sabe que... E flerta com uma quebra de paradigma, essa questão do condomínio variável. De fato, seria mais confortável ter um valor fixo, porque a cota condominial ela ficou meio que prima do aluguel, mas não tem nenhum parentesco. A cota condominial é uma coisa, aluguel é outra. Eu não vou dizer que eu apliquei esse conceito do dia para a noite no meu condomínio, em outros também. Isso aí tem que explicar. Eu fiz apresentações, eu provei como chama, o rateio mensal era muito mais, traria mais
mais nitidez, mais transparência para a administração, porque o bom da parte, porque nada, a água e energia dá uns 10%, né? Às vezes 15%, depende do condomínio. Quando você tira essa variável, o seu plano, não vou mais falar a palavra previsão, o seu planejamento orçamentário fica muito mais claro. Você já tirou aquele fator. Porque o que acontece? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui síndico, usando a planilha, eu pegava dinheiro que sobrava da água. Por quê? Porque eles colocavam um monte de gordura na água, então a conta de água era 2.000. Ah, não, põe aí 3.000 para a gente não ter problema. Então, todo mês arrecadava o equivalente a 3.000, né? Mas não gastava os 3.000, sobrava 1.000. Então, com isso, eu consegui fazer um monte de benfeitorias e deu para cobrir déficit sem alterar o condomínio. Mas isso não é legal, isso. A administração profissional não pode depender de sorte. Não é uma tarefa que, como eu te falei, o condomínio ele vem de mais de 100 anos de vida. E tem gente que confunde a administradora com quem manda no prédio, quando na verdade ela é extremamente importante, mas ela é uma assessoria administrativa. A tal previsão orçamentária não pode ser, ela tem que ser um planejamento profissional orçamentário, por isso que vem a planilha. E, enfim, é isso que eu sigo e é difícil me convencer do contrário, porque deu para provar que funciona, sabe? Funciona mesmo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, não precisa nem provar, porque eu concordo. Porque eu, particularmente, eu gosto de ter de uma forma de controlar melhor. E eu vejo o condomínio como uma organização financeira, uma organização corporativa, uma empresa. A gente pode igualar isso, né? E uma gestão desse ponto é uma gestão muito mais próxima. É uma gestão mais próxima onde você consegue, porque uma coisa que a gente não consegue enxergar quando a gente tem uma cota fixa são as variações anuais. E nós temos os períodos em que tem essa variação. E é natural. No verão, usa-se mais água. Mas temos outras não posso falar, outros prazos do ano, outras épocas do ano, que não só se usa menos, mas como se ocorre mais problemas. Então, nessa forma de estar junto, eu acredito que você consegue enxergar com mais facilidade se você está tendo um problema no seu condomínio. Exato. São todos Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta de se usa fração ideal. Sim, você usa o mesmo rateio que você usa para o condomínio, para a cota quando você usa para esses consumos. É como uma expressão matemática, você tirou aqueles valores, mas a variável que multiplica é a mesma, entendeu? Então, às vezes, se tem duas frações ideais, uma é 0,2, outra é 0,3, por exemplo, continua a mesma coisa, que a água vai ser pelo zero, porque ele ia ser assim de qualquer jeito, entendeu? Não sei se está respondido. A forma de ratear, ela indifere do como vai ser. Se é igual por unidade, ou se é por fração ideal, ou se é por tamanho, né, de apartamento, metragem, né, que a gente diz. A forma de divisão indifere, porque a base de cálculo é a mesma, né? Exatamente. Então, não altera em nada, só fica com coisa variável. Aí você fala, pô, mas se dobrar a água, vamos dizer, dobrou a água, em vez de, vamos dizer que o componente da água seria R$100, naquele mês vai subir para 200. Todo mundo vai ficar alerta, todo mundo vai sair correndo, ao passo que se você está coberto por essa gordura, você não enxerga e você pode até gastar mais. Então, tem uma série de benefícios. Eu penso na água porque é um dos itens mais pesados que tem, né?
Mas, por exemplo, no meu prédio de energia elétrica não é tão pesada, corresponde a uns 5%, ocorreu uma modernização do elevador. A conta de energia caiu de 2.500 para 1.500. Já caiu direto no condomínio, na conta condominial. Sem nenhuma assembleia, sem nada. É automático. E, bom. Tá bom. Então, uma coisa que eu quero te perguntar, já que a gente está nesse tema, o que é mais pesado, como que você faz a gestão da folha salarial dessa forma? A questão de salário é o que corresponde a metade da despesa do condomínio, né? É um pesado. A minha experiência, né, a terceirização foi uma boa opção, porque, em tese, tira a verba rescisória como um passivo trabalhista potencial, né? Mas, hoje em dia, não é bem assim. E eu tive problemas com terceirizadas, né? Você tem que escolher muito, qualquer parceiro do condomínio é como parceiro da empresa. A assessoria administrativa, que ela é crítica administrativa, advogado do condomínio, eu sou o maior defensor disso daí. Quantas e quantas assembleias não seriam muito mais fluidas e equilibradas e nítidas se tivesse um advogado do condomínio, não do síndico nem da administradora, do condomínio. É um dinheiro muito bem pago. Eu já vi cada coisa, vocês todos aí que estão assistindo devem ter história aí que, se tivesse um advogado independente, coloco até no meu Instagram, competente, isento, independente, especializado em condomínio, se tivesse aquele caboclo lá na Assembleia, um monte, o problema, o pessoal já baixava a bola, se fizesse alguma coisa, ele já ia dar instrução, orientação. Olha, realmente eu sou o maior defensor. Detalhe que você comentou que é importante, advogado competente, independente, né? Exato, porque eu já vi muita assembleia que tinha um advogado lá que ele nada era a mesma coisa. Não adianta. Fica lá sentado, fala, já entramos com ação, já fizemos isso, já houve aquilo, mas não dá nada. Não tem um acompanhamento, o morador fica às cegas e o advogado, ele é parte disso, sim. Porque, para mim, o advogado é uma pessoa, é um profissional, né? Um profissional que valida que valida muito a gestão do síndico. Então, que um advogado competente que esteja ali acompanhando e que também tenha voz e que ele acompanhe a vida do condomínio. Então, isso é bom para você comentar, né? Muitas assessorias, vou usar agora o termo que eu uso, assessorias administrativas, elas falam, não, nós oferecemos o nosso departamento jurídico. Eu realmente, quando fui síndico, teve alguns casos que eu recorri, porque não tinha advogado, eu não sabia o que eu sei hoje, né? E eu recorri e me ajudou bastante. Me ajudou em assuntos principalmente contratos de prestação de serviço, etc. Mas realmente tem que ter um advogado, como você falou, que seja ativo, competente, que sabe o que está falando. E se ele for independente mesmo, um monte de conflito em assembleia pode ser poupado. E o conflito em si, além de ser uma coisa constrangedora, ele tem um grande efeito colateral, que é a perda de eficiência, aquelas coisas que ficam, aqueles sentimentos ruins de relacionamento, né? Então, o advogado, um bom advogado, ele servindo de fiel da balança, de verdade, não falar que eu fiz, entrei com a petição, não é isso aí que a gente quer. A gente quer um cara que dê orientação na hora da assembleia, sabe? Então, ele é importante. Igual engenheiro. Também tem que ter uma empresa, um engenheiro de confiança. Eu sou engenheiro eletricista, mas queimar uma lâmpada, eu não vou lá embaixo trocar, mesmo sendo síndico. Não vou. Tem que ser uma empresa. Eu não posso me intrometer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? A minha função como síndico é ser o administrador, o gestor. Mesmo que eu seja advogado, eu não vou. Advogado ainda tem um problema. Aqui no Brasil são 30 novas regras por dia.
no mínimo. Quem for advogado me desmente. Sabe? Então não dá, você não pode ter. Aqui no Brasil até o passado é incerto, não é a única coisa que se vai. Então você precisa ter realmente um advogado condominial presente, você precisa ter uma assessoria administrativa realmente ativa, também competente. E respondendo a sua pergunta sobre o pessoal, né, eu tive uma experiência ruim, vamos dizer, foi um período de aprendizado que eu tive, que o meu condomínio teve com uma terceirizada, e em seguida acertou e está muito bem até hoje, vai uma terceirizada, mas isso não prescinde de que você controle esse importante parceiro, porque você tem que ter realmente e aí a assessoria administrativa ela tem essa missão, né, de ver se está pagando o fundo de garantia, sei lá, o INSS, todas aquelas coisas. E outra coisa, aí ainda nesse âmbito ainda, na questão de pessoal, por exemplo, o certo, na minha opinião, é você ter os serviços operacionais do dia a dia, assim, não sei como é que eu chamo, terceirizado, beleza. Agora, tem que ter um pivô, tem que ter um cara que é do condomínio, que é o zelador, ou gerente condominial, não sei como é que você chama, condomínio. Esse cara tem que ser a cara do prédio, ele tem que efetivamente representar os moradores. Exato. Eu digo moradores e não condôminos, né? Porque tem inquilino também, né? Então ele representa, ele sabe tudo o que está acontecendo. Esse cara, ele é empregado CLT, na minha opinião, para ficar tranquilo. Ok, CLT. Agora, então, eu acho assim, essa conversão muito boa. É claro que você pode desdobrar para o remoto, que eu acho que eu sou favorável ao remoto, então ele se encaixa em muitas situações, não tem dúvida que ele traz muito benefício. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, a questão de pessoal é importante. Se você tem os terceirizados, faça uma verdadeira, fica de olho na questão dos pagamentos, que tem muita barbaridade, que tem. Eu já vi firmas. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei na ABB, que é uma empresa gigante da área de eletroeletrônica. Ela quase quebra nos Estados Unidos, por quê? Porque ela é suíça, era suíça, né? Comprou uma empresa gigante nos Estados Unidos. Ah, beleza, dobramos de tamanho. Só que esqueceram de ver nessa empresa dos Estados Unidos o passivo trabalhista. Por causa do passivo trabalhista, contaminou toda a empresa, por pouco ela não quebra inteira, a corporação inteira quebra. Isso. Estou falando de gente grande, né, gente? Gente grande tomba. Então, a gente é pequeno, mas vamos ficar atento que se os grandes tombam, porque não vamos acreditar em tudo que vê. Então, uma boa verificação desses detalhes, que aqui no Brasil não é fácil, né? E uma coisa importante que também não se leva em conta é o seguinte, é o tal do verba rescisória, passivo trabalhista. Você tem empregado? Ok. Ah, não, mas ele é bom, eu não vou mandar ele embora. Legal, beleza. Daí, pelo dia, ele quer ser mandado embora. E aí de você não mandar embora, né? Porque daí ele entra com o advogado, ele era tão legal, né? Mas ao longo do tempo ele tinha um advogadozinho dele lá que trocava muita ideia com ele. Ó, meu, tem que pagar 200 mil de indenização. Meu, o que é isso? Que absurdo. Por quê? Porque não foi calculado. Então, no planejamento orçamentário, eu coloco assim, como você falou, o fundo de reserva, ele é exigido por lei e tem as variáveis, o prazo, o valor, é determinado pela convenção do condomínio. Eu chamo de fundo de reserva líquido e fundo de reserva bruto. Fundo de reserva bruto é tudo que você tem. Vamos dizer, você tem que ter 200 mil reais de fundo de reserva. Ok. Quanto que está o passivo trabalhista? Não, se mandar embora o João hoje, 70 mil vai ter de pagar. Então, o fundo de reserva líquido é 130. Entendeu? Então, são coisas, eu estou colocando coisas que não são muito comuns. Eu não vou dizer que é fácil, às vezes, implantar esse tipo de mentalidade, digamos assim. Mas muitos, por exemplo, aqui no Morumbi, em São Paulo, teve uma quebradeira de condomínios gigantes, de alto luxo, porque isso eu estou dizendo de coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, o condomínio era todo mundo bem, daí os funcionários eram próprios,
O tempo foi passando, daí chegou na hora, o cara tem que vender o apartamento para pagar o zelador, que era funcionário próprio. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso que eu tenho a ver. É um item super importante, porque, basicamente, o condomínio é uma empresa de prestação de serviços sem fins lucrativos. É assim que eu defino um condomínio. Então, você tem que ter essas questões, entendeu? E daí, outra coisa com relação àquela famosa churrasqueira que eu falei que, na ata de 1920... eu criei um plano diretor. Plano diretor, eu batizei de plano diretor, por falta de nome É melhor. maravilhoso. Plano diretor, ele é aí sim que você tem uma cota adicional, mas ela é prevista para futuras melhorias. Então você calcula a sua cota condominial e você acrescenta o fundo de reserva, cota condominial variável, tá? Acrescenta o fundo de reserva e acrescenta o fundo de melhorias e obra, que bem entender chamar. Esse fundo, ele vem do plano diretor. O plano diretor que é a lista de todas as obras de longo prazo e de alto valor. Tá bom? Muito bom, muito bom. Gostei muito, cara. Gostei muito da tua visão. Tem a pergunta aqui do Nelson, ele sai um pouco desse assunto, mas tem a ver com a questão da gestão, né? Quando a gente estava falando, né, a questão da relação trabalhista, contratação, demissão, e aí ele comentou que conhece o síndico que contratou a filha. Está perguntando se isso pode. Bom, eu vou te falar particularmente a minha visão. Não tem nada irregular na legislação. A legislação não diz se pode, se não pode. Não tem nada que diz que é proibido. Agora, essa contratação vai gerar alguma relação fora, tem um conflito de interesse. É igual contratar um serviço de algum morador. É a mesma coisa. É um morador que presta um serviço. Posso contratar o serviço dele? Posso. Mas que aquilo não gere um conflito de interesse. Que não gere um conflito, que não seja uma manobra política, que não seja uma beneficiação, né? Vai beneficiar alguém ou algo. Então, eu acredito, pode, desde que não tenha esses conflitos, né? Não, eu concordo com você, mas eu preferia que, se fosse comigo, eu não contrataria, porque isso sempre remete é mais um ingrediente contaminante da relação do síndico com o condomínio. Por mais competente que seja, como eu falei para você, se eu sou advogado, eu mesmo vou assumir, vou encarar as broncas de... Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Deixar tudo estanque é muito mais importante. Sim, eu também não contrato, não acho legal, mas também não está errado. Não há proibição. Não, a proibição não existe. Tem proibição, mas eu não faria. Eu não faria. É uma questão mais de atitude do síndico, né? Uma postura mais isenta e transparente, porque isso, inevitavelmente, é impressionante como mínimas coisas, elas criam asa, criam volume e incomodam. Porque esse é o lado do síndico, né? Ele tem que administrar as relações humanas, e as relações humanas são frágeis. Esse é o que... Uma coisa que eu digo, o síndico, ele é um agente socializador. Ele é um agente que gera socialização em condomínio. Então, o síndico, ele tem que promover a socialização, né? À toa que a gente tem esse movimento, eu tenho o movimento do Condonecta, você tem o síndico residencial, são movimentos que geram socialização. É mais do que a gente no condomínio. A gente está aqui trocando ideias sobre condomínios. A gente está socializando a vida condominial. Então, a gente como síndico temos esse papel e essa função do mercado sobre a socialização
fiscalização. E o síndico que falha nisso, ele falha em ser síndico. Com síndico certeza. que não fiscaliza, para mim, ele não é síndico. Com certeza, com certeza. Aliás, o ideal seria que a Assembleia fosse um momento de confraternização, né? Eu sei que é um pouco de utopia nisso, né? Mas deveria ter uma pegada assim de... Eu cheguei... Sabe o que eu cheguei a fazer uma vez? Mas depois eu me arrependi. Eu pus mandiopan com tubaína numa Assembleia. Isso lá no começo. Falei, vamos ver. Gente, vai ter distribuição gratuita de mandiopan com tubaína. Mas eu ia matar todo mundo no coração. Isso é bom, isso é curioso. Você gerar um café, uma reunião... Tem uma água. Tem uma água. Porque o grande problema é que as pessoas que nunca se encontram, para se encontram só aquela vez, já vêm armadas e mal informadas. Eu sou muito de uma... Tem uma frase de um síndico mineiro que ele fala assim, ó, primeiro a gente acerta as coisas, depois faz a reunião. Então o problema é que o pessoal entra frio nas assembleias, leva aquelas pancadas, e a reação é a seguinte, não me aumente a cota que eu vou ser contra. O cara não sabe nem por que está aumentando a cota. Entendeu? Então, você vê um monte de pessoas desinformadas que se reúnem num clima extremamente indigesto. Você acha que vai ser coisa boa? Você acha que vai sair criatividade? Daí vem o cara da chamada administradora, vai lá e fala do coisa, sei lá, meia dúzia de bobagem. Todo mundo acredita. Ele fala de boa vontade, mas é um monte de mal entendidos que ocorrem e que leva a coisa. Eu queria só acrescentar eu inventei também um acrônimo, né? Porque o grande problema é o seguinte: eu compro um sapato de segurança para o zelador ou troco o vaso, compro um vaso de cristal para o hall de entrada do condomínio? Essa é a dúvida, né? Então, eu inventei um acrônimo, chama ESSE. Isso está no e-book. ESSECE. O que é esse acrônimo? Se você, Rômulo, você vai abrir uma pizzaria aí no seu bairro, você quer que seja a melhor pizzaria. Em onde você vai investir? Você vai pintar, vai pôr música, vai pôr vitral, vai pôr umas mesas bonitas? Não. Sabe o que você vai fazer? Você vai investir no pizzaiolo, vai investir no garçom. Entendeu? Então, isso eu aprendi também muito no marketing industrial, que eu achei muito legal. Em primeiro lugar, vem as pessoas, mas de uma forma legítima, profissional. Não estou falando em passar a mão em funcionário, de dar presentinho, beijinho, nada disso. É profissional. Esse acrônimo quer dizer o seguinte: qual que é a ordem que você tem R$1? Em onde você vai gastar isso aí? Primeiro E é equipe. O segundo E e o terceiro, a segunda letra e a terceira letra, S, é saúde e segurança. São meio parecidas. Porque se o porteiro está infeliz, ele vai deixar entrar. E eu arrisco a dizer, casos que ocorreram até aqui no meu bairro, de entrar bandido, é porque o porteiro ele não estava devidamente até motivado. Eu arrisco a dizer, não estou afirmando. Seria uma dúvida. Então, primeiro aí tem a equipe. Eu tive uma experiência muito feliz também, quando eu fui síndico. Você via café da manhã para os funcionários. Você está até hoje implantado. Por quê? Pô, vai gastar café de manhã para o funcionário. Você pega o faxineiro que mora, sei lá, em Francisco Morato, que é a 30 quilômetros daqui. Ele acorda às 5 da manhã. 3 horas de viagem. 5 da manhã, pega trem, vai a pé, van, chega aqui. O que está esperando por ele? Uma vassoura e um balde. Legal, né? Isso aí, eu fui soldado também, moral da tropa é tudo, né? Isso aí abate o moral da tropa, que é terrível. Então, em vez de ter isso, vai ter um cafezinho com um pãozinho. Acabou o problema. Isso aí para ele é um acolhimento legítimo, não é uma carícia, não é carícia, é um acolhimento profissional. Eu sei o sacrifício que você fez para chegar até aqui e você vai ter o seu cafezinho com pão e manteiga. Você não tem noção como isso motivou e engajou o pessoal. Coisas assim
não é grande investimento, né? Mas eu acho que eu chamaria isso de coisa imprescindível, essencial, né? Então e você vê, saúde e segurança. O faxineiro, se ele estiver desmotivado, ele é, na verdade, um elemento eliminador de contaminantes do prédio, concorda? Falando mais bonitinho? Sim. Se ele estiver desmotivado, se ele tiver, não digo porque desmotivado ele se deita para fora, se ele não tiver incentivado, não tiver reconhecido, valorizado, ele vai fazer tudo no tapa. Daí vai ter barata no condomínio, vai ter rato, entendeu o que eu quero dizer? Então você vê que tudo começa com a equipe. Equipe, saúde, segurança. Depois vem economia, que é você trocar equipamento que gasta água ou gasta energia por equipamento economizador, eficiente. Depois conforto. Conforto, você colocar uma cobertura, né, para facilitar a entrada dos moradores quando está chovendo. E no último, estética. Então, respondendo à pergunta entre um sapato de segurança, um calçado de segurança e um vaso para o hall, já está respondido na hora. E nenhum morador, nenhum condomínio vai reclamar. Eu segui o SS. Eu tenho que atender a equipe primeiro. Aqui, esse vaso, ele é estética, ele está em último lugar. Entendeu? E com isso que quando você tiver pouco dinheiro, você sabe onde você vai gastar sem ter medo de errar. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Tá muito bom, mas a gente já passou de 1 hora. É mesmo, o assunto é longo, eu tenho muita coisa para dizer. O que eu posso... eu acho que tem que encerrar, né? Porque é 1 hora só, né? Não, assim, eu não tenho tempo, mas eu deixo essa média, mas a gente está batendo papo, tá tão bom. E como essa é a última de 2023, agora só em 2024, que a gente volta com o Conecta. Aí eu quero deixar, vou deixar uns avisos aqui e a gente está batendo papo. Porque em 2024 a gente tem muito plano, né, para o Condonecta, para o clube do Condonecta, nosso clube de negócios, e nosso programa ele vai para o YouTube. Então o pessoal aí que me segue, já vai lá seguir o Rômulo Calvano no YouTube, canal, já segue, já assina lá, clica lá no sininho. Inclusive, se você for daqui a pouquinho lá no YouTube, tá reprisando nossas lives anteriores. Nossas lives anteriores são reprisadas no YouTube, como essa também vai reprisar nas próximas semanas lá no YouTube. E a partir de 2024 a gente vai 100% para o YouTube com nossas lives. Também vamos com o nosso podcast. O Condonecta vai realmente para o estúdio de podcast. Vamos ter entrevistas também. Né? Então a gente vai agregar muito valor para isso aqui que a gente faz. Né? E é muito bom ter tanta gente boa assim. Eu com certeza vou te chamar. E se Deus quiser, por que não aqui no Rio, presencialmente, para a gente é um prazer. Né? É um prazer, com certeza. E vai ser muito bom te receber, tanto aqui, mas quanto para a gente continuar a se conhecer pessoalmente. A gente não se conhece ainda pessoalmente, apesar de eu ter passado um tempo em São Paulo, não conheci muita gente. Mas tempo, né? Muita corrida. Sim, mas eu tenho a honra de ter amigos em São Paulo e você com certeza é um deles. Então, obrigado. Igualmente. Obrigado por essa troca, obrigado por tudo que você está entregando. E eu quero agradecer a todo mundo, né, que vai participar, né? Então, vai mudar muita coisa. E aí a gente, no YouTube, vai ter essa pegada até um pouquinho mais profissional, né, que a gente traz aqui. Vamos trazer muita coisa boa. Mas aqui a gente já entrega um profissionalismo já de excelência, porque eu só recebo gente boa, pô. Não tem como. É gente boa que assiste, como todo mundo está aí. Inclusive o padrinho que está entrando aí, meu padrinho Francisco Nazaré, André, obrigado. Carlos Augusto, obrigado. Pessoal da MK Incêndio, Kleber, meu amigo Kleber, nosso parceiro aí
de auto-vistoria condominial, Wagner, Luiz, muita gente. A Graça Síndica, Carlos Augusto, cara, muita gente boa, obrigado. E em 2024 vamos estar lá no YouTube. Mas vamos continuar, né? Nosso papo tá tão bom, vai ser bom descansar um pouquinho. E eu quero que você fale mais sobre esse ESS. Explica mais da onde você criou, né, esse plano acrônico, né? Da onde veio isso, por que isso, da onde nasceu, como é que foi? Conta aí pra gente. Como é que nasceu? Baixou o santo mesmo, a única explicação é essa. Porque não, porque realmente eu vi tanta... É que eu tive muita influência. Não, sabe, às vezes quando você acorda, você está com problema, e de manhã, acho que é como o Tico e o Teco, as válvulas estão mais friazinhas, mais geladinhas, daí vem as ideias. E eu, desde o meu tempo de síndico, eu falei, meu Deus, como é que eu dou prioridade? E tem aquela história, obras necessárias, úteis e voluptuárias. E aí, né? Então eu falei, mas será que não tem uma forma menos jurídica de ver esse negócio? Daí me veio, e a prática vai meio trazendo isso, sabe? A prática, e mais eu também tenho muita influência realmente de marketing, né? E eu percebi que deu para bolar isso aí. Eu falei, eu preciso ter, assim como eu precisava de um painel de controle financeiro, eu precisava de um painel de controle de prioridades. E esse ESS, ele atende perfeitamente, ou quase que perfeitamente, a questão das obras necessárias, úteis e voluptuárias. Está no meu e-book, tem um pequeno mapa, no e-book tem um pequeno mapa que mostra se uma obra ela é necessária, útil ou voluptuária, dentro desse ESS. E isso ajuda também, que isso também ele nasceu quando vem aquelas reuniões, aquelas assembleias, para vai pintar o condomínio, vai asfaltar, vai não sei o quê. O que faz primeiro? Entendeu? Então, o fato de você ter essas coisas meio procedimentadas, elimina um monte de problema. Não vai eliminar 100%, mas vai evitar um monte de mal-entendido. Porque, do contrário, você vai ter o zelador com sandália havaiana e um lindíssimo vaso no hall. Entendeu o que eu quero dizer? É para evitar isso. Entendeu? Então, realmente foi com o passar do tempo, não sei, foram alguns anos que eu vim vivendo essa questão e bolando, e daí que eu decidi escrever o e-book, né, que justamente eu peguei toda essa minha experiência de engenheiro, de administrador, né, e coloquei ali. E de forma que ficasse... Como é que faz para achar o e-book, baixar, onde é que é? Na Amazon. O e-book é na Amazon, entra na Amazon. Eu espero ter futuramente a versão impressa, né? Mas eu ainda estou trabalhando eu já fiz... Tanto que esse e-book foi lançado em Brasília em abril de 2022. Foi em abril. Eu fiz uma palestra, eu fiz um curso de síndico profissional também lá com o pessoal de Brasília, pessoal muito legal. E desde então eu fiz algumas participações em cursos. O meu projeto agora é estender isso para cursos online, né? Porque realmente a planilha, para mim, pode ser muito, muito fácil, é tranquilo. Mas para muita gente é difícil. Mas não é tão difícil, ao menos que tenha uma pequena orientação. E essa pequena orientação faz toda a diferença. Então eu ainda espero já no meio do ano que vem já ter pronto esse curso, né? Eu já o tenho em PowerPoint, hoje eu ia fazer até alguns eventos, mas por alguns problemas aqui eu deixei para mais tarde. Então é isso, o projeto é esse. A questão da planilha, o difícil não é nem fazer, o mais complicado eu vou falar por questão própria, mas sem acompanhar, estar ali, fazer exatamente como está ali, seguir. Eu acho que o maior problema é a constância. Nem ia fazer a planilha. Não, você sabe que também... Não, uma boa pergunta essa sua, viu?
porque fala, pô, o cara vai ficar fazendo planilha? Não, para mim era simples. Cada 3, 4 dias eu ia no balancete do condomínio e eu tinha acesso às despesas e eu punha nas contas, eu lançava nas contas da planilha. Não era nenhum problema. Tanto que, quando aparecia alguma coisa esquisita, eu falei, peraí, isso aqui não está previsto. O que é essa nota fiscal? De onde veio? Do nada? Entendeu? O que é essa reforma? Daí, porque você é quase que um auditor online, né? O ideal, Romulo, era que quem fizesse isso fosse o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal seria Porque você pega... Ok, você é conselheiro fiscal, vamos falar a verdade. Você recebe aquele livrão e você fica olhando aquele livrão durante a noite, enquanto o pessoal está assistindo o jogo do Flamengo. É legal isso aí, né? Não é? Eu vi uma dica muito interessante que eu acho que eu vou compartilhar com vocês. Uma síndica, sabe o que ela fez? Ela falou, olha, o Conselho Fiscal, eu dou para cada Conselho Fiscal, sei lá, 30% de condomínio por semestre. Ele tem que ser pago. Que seja uma graninha, que pague uma pizza, porque não é justo o cara ser conselheiro fiscal e ele não receber nada, não ter nenhum tipo de remuneração para ficar vendo um livro pesado. Enfim. Mas é isso. É isso daí o que eu acho que essa não é nenhum bicho de sete cabeças, talvez para prédios, condomínios grandes seja mais trabalhoso. Eu acho que isso é um trabalho do Conselho Fiscal. Eu dou maior força para o Conselho Fiscal. Ele tinha que ser remunerado, claro, não como um auditor, mas só pelo Conselho Fiscal ter elementos e estímulos para trabalhar, ele faz quase que às vezes de um auditor. É que o auditor já tem um lado legal, não quero uma coisa, outra coisa. Mas você tendo Conselho Fiscal também independente, não tem nada a ver com o Conselho Consultivo, e é uma entidade esquecida, muitas vezes, dos condomínios, né? Eles acham que realmente ele não tem função. Hoje, função é ficar virando página de livro. Eu apoio também o conselho profissional. O conselho profissional, uma pessoa que seja capacitada para fazer um trabalho desse, de acompanhamento, de fiscalização e de indicação de melhorias. Porque o conselho, o síndico também tem que ver que o conselho não está ali para ficar enchendo o saco. E o conselho também não tem que ficar enchendo o saco. Ele tem que indicar melhorias. Ele tem que apontar falhas, sim, fiscalizar, ver o que está acontecendo e indicar melhorias também. É papel. Isso. Eu vejo, sim, essa importância. Eu acho que essa planilha, ela, como você falou, se não tivesse um conselho fiscal, que fosse então um auditor que usasse, porque a linguagem do auditor é um pouco indigesta para a maioria dos mortais, sabe? Que eles usam elementos que eles entendem, é igual contador, eles entendem, mas eu não fiz contabilidade. Então, se essa planilha for usada como interface, o auditor poderia perfeitamente fazer isso, sem problema nenhum. É até uma ideia interessante. Sim. E daí você está pagando e o Conselho Fiscal pode até supervisionar, mas hoje, o que acontece? Hoje não tem fiscalização. A fiscalização, eu arrisco dizer, me atrevo a dizer que a fiscalização é limitada. Vou dizer que é pobre, mas é limitada, porque o pessoal não tem elementos, ferramentas assim fáceis para fazer uma verificação, sabe? É isso que eu acho. Teve uma coisa que eu comentar, o comentário aqui do Nelton agora foi muito bom, mas, meu amigo, essa aqui eu vou te falar uma outra coisa. Ele comentou aqui que é muito complicado dentro dos condomínios alguém que indique soluções, mas indicar soluções eu acho que tem que vir mais de fora. De dentro, ele tem uma visão um pouco mais fechada. Mas indicar soluções, a gente indica numa conversa 2 a 2 fora daqui. Nós estamos, eu e Carlos estamos indicando um monte de solução aqui. O papel dentro do condomínio é achar o caminho para realizar e fazer. Mas indicar, qualquer um indica. É a gente ter essa sabedoria para entender e ouvir. Se a gente tem a sabedoria para tirar de uma frase algo bom, a gente tem que encontrar a sabedoria para aplicar. E é ali onde
a gente encontra dentro do condomínio. Aplicar as soluções que nos são indicadas. Mas você consegue indicar, você recebe indicação de vários lugares. Inclusive, é da onde a gente tem. Quantas indicações de soluções a gente entregou terça-feira na reunião? O Carlos estava lá. Nossa reunião do clube, lá falando sobre a relação dos pets. Quantas indicações a gente teve lá? Com certeza. Não, e o síndico, ele tem que realmente ele tem que estar muito ligado. A função de síndico, ela é desafiadora e estimulante para quem gosta, né? Acho que o síndico tem que gostar de gente, primeira coisa. E para mim, quando eu nunca, a primeira vez que eu fui síndico, eu fui em um evento na época, em torno de 15 anos. Achei fornecedores espetaculares, estão até hoje com a gente. Entendeu? Então, muitas soluções vêm dos parceiros. Para quem baixar a planilha não é só o planejamento orçamentário, tem a planilha, o plano diretor, mas tem também uma planilha de enquete com os condôminos. E aí é que entra a tal do acrônimo ESSESS. Porque se você não preparar o condômino, não, eu quero que troque a piscina. Não é assim. Então você tem que, de certa forma, quase que educar os condôminos. Gente, as prioridades são segundo eu. Entendeu? Então, as soluções, elas vêm muitas vezes de pessoas que você nem imagina. Isso eu tive. Isso eu tive. Eu tive um caso muito interessante quando eu era síndico. Por isso que é bom você ter um clima de cooperação, sabe? Isso aí remete também à famosa melhoria contínua, que eu tenho também, está no e-book também, o Kaizen, sabe? ISO 9001, mas tudo em âmbito bem acessível. Olha um caso que aconteceu que foi muito marcante. Eu, quando fui síndico, tinha um container, esses containers relativamente pequenos, né? Mas carregado com coisa que era reciclável, né? Nada que lá devia ter uns, sei lá, 100 quilos, 150 quilos. Então. Juntava a galera, todos os funcionários, subia uma rampa com o tal do container. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, não acredito. Quer dizer, você imobiliza, olha o E do ESSESS, você imobiliza os funcionários, até o porteiro, às vezes tinha que ter lá para puxar o tal do container, uma trambolha. Até que o faxineiro falou, seu Carlos, posso dar uma sugestão? Eu falei, meu amigo, você dê qualquer sugestão, eu não vou, a coisa mais ridícula que for, eu vou escutar de bom grado. Eu tenho um lugarzinho lá na boca do gol, lá, que é só a gente limpa e acerta e põe o container lá. Acabou o problema. Um funcionário faz. E o que eu te falo, muitas soluções, se você cria um clima de cooperatividade, de estimular a inovação, estimular a melhoria, não é colocar um negócio psicotrônico, não estou falando disso aí. São soluções muito simples, que dão um tremendo aumento de eficiência, economia, e no fim é bem-estar para os condôminos. Não sei se entendeu? Então, isso eu pus também no e-book, eu peguei um monte de todas as coisas interessantes que eu acumulei ao longo da carreira, eu coloquei e sabe que funciona? Eu não estou dizendo de teoria. Funciona mesmo. O que é importante ter é ter uma postura profissional, porque o condomínio tem um quê de família, né? Então você tem que dosar. E comunicar, aí que entra a questão muito crítica, que você é mestre nisso, né, Rômulo? Que é a questão da comunicação. Comunicação mal feita, o mal entendido, entendeu? É muito complicado. Então a comunicação como elemento de integração, não sei, quem tem que falar disso é você, eu não sou especializado nessa área, mas eu percebi que falou coisa errada. Vou te falar sobre a comunicação, é algo que eu percebi. Eu percebi que eu tenho esse dom desde pequeno. Eu só percebi agora. Mas eu sempre fui uma pessoa comunicadora. Sempre fui. Pessoa que se dá bem com os outros, que fala. Não é à toa que eu aprontava todas desde pequeno. Mas isso contribuiu para o meu dom de falar hoje. E foi curioso porque eu nunca tive curso de oratória, técnica. Eu fui fazendo. E fui observando e fui adequando. E foi aí que eu
percebi que eu tenho essa forte, essa comunicação. Mas eu errei muito no condomínio como síndico, errei em comunicação, errei na gestão, e foi dali que eu aprendi, foi errando, realmente. E até teve um ponto, quando a gente viu, a gente estava comentando a respeito de assembleia, né? A gente vai para a assembleia, o condomínio está lá, não recebeu nada, e já vem com aquela porrada. Ah, tem que aumentar isso? Claro que não vai aceitar. A assembleia, para mim, é um momento de decisão. A assembleia é uma reunião, né? Uma cerimônia de decisão. Você não tem que ir para a assembleia para discutir. Você tem que ir lá para decidir. É sim, sim, não, não. E se for não, você cria argumentos, né? Você prepara melhor os documentos, entende o porquê o não, entrega, prepara todo, remodula tudo que você fez, o que você fez, promove mais reuniões para falar do tema, até que aquele tema se torne um sim. Porque a Assembleia é decisão, não é discussão. A Assembleia, as pessoas perdem a linha, querem levar para decisão para deliberar. Não deliberar, você delibera durante um ano, você discute aquilo durante um ano inteiro. Você vai para a Assembleia para decidir, é sim, é não. E se for algo necessário, é sim, é sim. Não tem como não ser não. E aí é o seu papel como gestor trabalhar durante o ano, deliberar, discutir, encontrar a melhor forma. A Assembleia é para decidir, parar com isso de Assembleia de 4 horas, uma brigaiada que ninguém chega a lugar nenhum, e você está ali só perdendo tempo. Isso eu tiro também da minha, como comercial, né? O minuto que tu está perdendo dinheiro. Se tu passa de mais de uma assembleia, se tu passa horas de uma assembleia, tu está perdendo dinheiro. Tinha que estar naquela hora ali tendo uma reunião, conversando uma melhoria, discutindo outra coisa. Tu tem que estar ganhando dinheiro e tempo ocioso numa assembleia para ficar discutindo algumas coisas que a pessoa nem sabe o que é. Sim, fica louco. Já vai para ir chamar uma assembleia para explicar a situação do condomínio. Tu tá louco? Explica isso mensal. Pô. Usa a tua planilha, e explica mensal. Vai para a assembleia para decidir. Aprova ou reprova. Não, é a prova. É a prova porque eu já expliquei. Já dei todos os mecanismos, já achei o que eu fui, então vou para aprovar. Não vou para ser reprovado, vou para ser aprovado minhas contas. Então muda essa questão, né? Rômulo, se a NASA tivesse reuniões como tem uma assembleia, ela estava no máximo concorrendo com a Fogos Caramuru, concorda comigo? Se tivesse entendeu o que eu quero dizer? Não, eu estou exagerando um pouco, né? Mas é como você falou, quanto custa uma assembleia? Você pega que vão 10 pessoas, essas 10 pessoas estão parando de fazer o que deveriam estar fazendo, tem o custo da qualidade de vida delas que elas estão empatando, e mais o custo em dinheiro da hora delas de trabalho. Se você fizer a conta, uma assembleia é caríssima. Uma vez eu falei isso numa assembleia, eu falei, gente, vamos ser mais eficientes, uma assembleia é caríssima. Claro, não é tão cara, não, é R$300 que a administradora cobra, não é isso. Isso não é nada. Caríssima por causa da repercussão das reuniões, a repercussão social, tem uma série de desdobramentos que, se o pessoal vai mal preparado, você gera uma reunião geradora de contaminante em vez de ser uma coisa de agregar valor. Exato. Não é verdade? É isso aí. Exato, isso mesmo. A Suki comentou aqui, normalmente quem trabalha, presta serviço, tem uma visão 360 graus das áreas, tendo a visão de melhorias diferentes dos moradores, que muitas vezes só passam pelas áreas comuns. Mas é aí que é o papel do síndico. O síndico é um agente socializador. Então é papel do síndico levar a visão das melhorias. Mostrar para o morador essa necessidade. E discutir com o morador essa necessidade durante um ano.
para que ele chame uma assembleia, para que ele decida a favor das melhorias, não para ir contra a melhoria, porque a gente não está falando melhoria de espaço, a gente está falando de melhoria de vida. Condomínio é copropriedade. Você é dono da sua casa e de uma casa que todo mundo é dono. Então está no termo do condomínio, a copropriedade. Você é dono daquilo como morador, né? Falando como morador. E o síndico, ele é o gestor daquilo tudo. Então, que se discuta ações temerárias para melhorar o condomínio. Falando disso aqui, o meu amigo Luiz Arichavala, grande advogado, meu amigo, obrigado pela participação. Mas é isso que a gente vê, e a gente fala tanto de assembleia, pois a assembleia passou o tempo de assembleia de discussão. A assembleia tem que ser de decisão, e decisão a favor do condomínio. Inclusive, não só o Luiz, né, mas o pessoal da GP Advogados, muita gente. Suki, você comentou, obrigado pela participação. Alice, pessoal da Visão, Limpeza. Paulo César, síndico. Afonso, obrigado, gente. Muita gente boa passando aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Mas, cara, eu tenho uma visão, essa visão que se aperfeiçoa, claro, durante o tempo, durante algumas porradas que a gente toma, né? E sim, assembleia, também algumas boas. Tem até alguns casos que, pô, cada porrada que a gente leva, mas a gente vai aperfeiçoando. A gente vai estudando, a gente vai trocando ideia com pessoas boas como você, e a gente vai agregando essa visão. E eu estou sempre me esforçando em levar essa visão empresarial para dentro do condomínio. Então, que o condomínio seja um local de decisão, as assembleias, no caso, e que o condomínio cumpra com o seu devido valor. Porque as pessoas que vão morar em condomínio, às vezes não parece, mas elas só moram em condomínio porque elas querem se socializar, senão ela ia morar em casa. Elas vão morar em condomínio porque elas querem aproveitar a área comum, querem aproveitar os serviços que são oferecidos pelo condomínio. Senão eu moro em casa, vou morar sozinho, vou para o mato. Se eu moro em condomínio, eu tenho que aproveitar os benefícios de morar em condomínio. E a gente, como síndico, é o papel nosso de zelar por isso. E promover isso. Não só zelar, cuidar, não só isso, mas promover a socialização. Então, o síndico é um agente socializador. Exatamente. A Assembleia Virtual, ela trouxe um pouco de eficiência, né? Parece que ela deu, de uma certa forma, ela forçou um pouco o pessoal a se preparar, e eu não sei como é que está a experiência sua, mas teve alguns casos muito bem sucedidos que reduziu, quer dizer, como nós estamos aqui, como você falou, vamos nos encontrar no Rio, né? Que uma coisa, a gente está aqui nos falando, mas nós estamos nos falando virtualmente, né? A Assembleia Virtual, ela tem um lado bom do ponto, se for para deliberar, assim, tomar decisões, até que é boa, mas ainda fica faltando a conexão social, que às vezes, né, aí não que é fica prejudicada. E aí é o papel do síndico promover o dia a dia, nos finais de semana. Por que o síndico não promove café? Aí quando promove o café, é um café com conselho, vai 4 pessoas no condomínio de 400. Está errado. Aí, poxa, eu queria promover para trazer os moradores. Chama o Condonecta, estamos aí para isso. Isso aí, exatamente. Não, tem muita coisa para ser feita. O lado bom é que o desafio é grande, o mercado é enorme, né? E tem muita coisa para ser feita. O que eu chamei esse meu projeto de síndico essencial é exatamente por causa disso. É garantir o essencial, que é ter as contas acertadas, ter prioridades estabelecidas, as planilhas, né? De certa forma, procedimentar, como eu falei. A minha proposta do e-book, das planilhas, não é uma coisa que vai do dia para a noite ser implantado. Tem um período de aprendizado, que eu também aprendi, né? Então, por isso que o caminho agora vai ser cursos online, palestras. Eu tenho ideia de fazer coisas pelo Brasil aí. Se Deus quiser, a gente consegue. Vamos junto, que eu também estou nessa.
É isso mesmo, é isso mesmo. Também tô nessa. É isso mesmo. Então, já algumas pessoas estão me caminhando, né, para essa área de mentoria, formação de síndicos. Eu, com o Conecta, está caminhando para isso, cara. Então, estamos nessa. E, com certeza, já até conversamos, né, sobre isso. É um Sim, desejo estar junto contigo, alimentando tudo isso. E é um desejo ter você junto com o Conecta, né? se Deus quiser. Vamos nessa, vamos ver. Ó, o povo É isso só aí. vai em assembleia de vaga de garagem sobre pet. É É verdade. isso aí. É que são os momentos que geram interesse, né? É um interesse único, né? É um interesse maior. Só que aí está o nosso papel de gerar o interesse, né? A gente tem tantos cursos aí online, a gente vê como gerar um interesse numa pessoa sendo interessante. Então, como que você torna o seu condomínio interessante? Tendo uma gestão interessante, pô. Fazendo Exatamente. o morador participar. É assim que a gente Claro, com certeza. torna. Exato. Com Então, certeza. Com certeza. ó, vamos lá. Agora começou os comentários. Vamos lá, que assim é bom. Ó, começou a participação. O pessoal da QP falou que a Assembleia Virtual ela tem sido um sucesso para preencher boa parte dos coros qualificados. Concordo. Facilita bastante. A Assembleia Virtual, a mista também, ajuda bastante. Mas aí a gente vê também que a virtual ela é voltada para a decisão, porque a discussão ela tem que ser diária, não diária, mas semanal, mensal, tem que ser no dia a dia. E você discute e você vai decidir, né? O É. Wallace está na ponte, e a ponte deve estar. Aí choveu pra caramba agora, a ponte deve estar beleza, hein? Mas está tranquilo, meu amigo. Vamos ver. A ponte é a Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói deve estar a beleza lá agora. A Su comentou, aqui no prédio o síndico faz várias tentativas de reunião. Nos jogos da Copa, fez comes e bebes, transmitiu os jogos de salão, foi em todos, mas a maioria não aparece. Então, aqui a gente tem que ver, porque são vários tipos de pessoas diferentes. O condomínio ele é uma coletividade. Então, são várias pessoas com estilos diferentes. A Copa, ela refletiu, eu também. Eu tive reunião durante a Copa e depois eu fiquei no bar, na frente do condomínio, com 2 moradores conversando. Era um condomínio pequeno, a gente fez isso, e foi tranquilo, foi legal. Mas não atrai todo mundo. Tem gente que gosta de sair, reunir com a família para ver os jogos. Então, são alguns momentos. Tem que entender qual cada grau de familiaridade, cada tipo de pessoa, que tipo de reunião cada pessoa curte e atrair pessoas de cada grupo. É igual um grupo de adolescentes, cada um tem seu gosto. Então é assim que a gente vê, né? Não, e também não dá para agradar todo mundo, né? Você não é cheque visado de 100 mil reais. Não vamos nos iludir que você consegue integrar 100% das pessoas. É sempre um grupo heterogêneo, mas não é por causa disso que vai ter 100% de dispersão das pessoas, né? É achar esse ponto de equilíbrio que é importante, não é verdade? Sim. Ó, a Mari falou, esse assunto muito interessa, né, sobre os pets. Aqui no meu condomínio, praticamente só falta pegar o cachorro no colo para sair do prédio. É o cachorro de 22 quilos. Terça-feira a Nossa, gente falou sobre pet, né, na reunião do Condonecta. A foi gente muito falou sobre interessante. esse relacionamento do pet e umas coisas assim, sem cabimento, né? Pegar um cachorro dessa no colo. É claro que tem que ter um controle, uma guia e tudo mais, atenção, mas não tem como proibir ou botar regra em pet, né, em condomínio. Não tem como ter isso. A gente até discutiu esse ponto, né? Tem uma pergunta
aqui da Suki, deixa eu dar uma olhada. Tem uma pergunta aqui da Suki. Qual o procedimento para passear com os pets em condomínio que não tem espaço para isso? Se o pet faz as necessidades nas áreas comuns, pode ter punição? Sim, pode e deve. Se ele faz necessidade, o dono tem que limpar. Na hora. Vai pegar... Cadê a minha? A minha tá aqui embaixo. Não, ela já foi, já parou de trovejar, minha cachorrinha foi para lá. Mas então, qual o procedimento para passear com os pets? Então, passear com os pets, sempre com a guia, coleira, né? Guia curta, evitando acidentes e tudo mais. Esse é a forma, né? Não tem como você deixar o cachorro solto, né? Ele não pode ficar solto. Passear na coleira, normal. Se é um cachorro grande, focinheira. Se é um cachorro grande, cachorro que é médio a grande, que ele apresenta... pode assustar. Tem gente que tem medo, né, de cachorro, de pet. Então, passeia ele, ou não numa caixinha, mas numa coleira, numa guia curta, perto. Seu pet faz necessidade na área comum, limpa na hora. Na hora, limpa. Desce com um saquinho, pega lá e cata. Se ele urinar, pega material, limpa. Mas o funcionário está ali para limpar, mas não é obrigação dele limpar cocô de cachorro. É o dono quem tem que limpar. Cocô, urina, mesma coisa. Então, o dono é o dono, não é o dono, né? Hoje é tutor que fala. O tutor tem que cuidar, né? Os pets têm seus direitos e até se o tutor ele não faz isso, pode se enquadrar para em maus tratos, né? Então, limpa. Sujou, limpa, cuida pertinho, cuida do cachorro, passeia, cuida das atividades dele. O cachorro também fica depressivo, né? A Mari comentou, aqui no condomínio, mesmo tendo 9 torres e saídas, não pode passear com pet em nenhuma áreas. Então, aí é uma questão fora da curva, não pode proibir, né? Mas em nenhuma área não tem como proibir. Tem a área de caminhar, calçada e tudo mais. Não pode proibir o pet, não pode. Isso aí até o condomínio ele está com as suas... uma convenção atrasada, ele está com o seu procedimento fora do... Isso, o pessoal da GP aqui disse, observar o regimento interno sempre. Se a convenção não diz nada, o regulamento interno ele pode delimitar. Você pode criar regras sim, mas você não pode proibir. Nesse seu caso aí, o seu condomínio ele não está de acordo. Ele não pode proibir, mas ele pode sim criar algumas regras. Mas nesse caso não pode passear em nenhuma área, não faz sentido. Não faz sentido, né? Tem que ver bem essa questão da convenção, né? Essas coisas todas, né? É complicado, não é fácil. Você fala que o PET é mais o regulamento interno do que a convenção. A convenção não costuma falar, não. Costuma falar sobre o regulamento interno, até porque o regulamento interno é até mais fácil de atualizar, né, que a convenção. A maioria é simples para atualizar. É simples, a maioria é simples, então precisar atualizar alguma coisa, cria-se regras, mas nunca se proíbe. Né? Nunca se proíbe, mas sim, controle e sempre que o tutor cuida, né? Cuida, limpa a sujeira que faz, cuida, está do lado, não deixa solto, cuidado, tem gente que tem medo, né? E da mesma forma a pessoa realmente não é obrigada, o cachorro às vezes pode se assustar com alguém, pode avançar, então focinheira nos casos do cachorro grande, médio a grande. Eu moro em casa, mas eu tinha Rottweiler. Eu só saía com ele à noite. O Rottweiler, passava uma pessoa do lado, morde, eu mordo. Não chega nem perto. Porque eu conheci o bicho. O nome era Fera ainda, faleceu. Teve a doença, faleceu. O nome era Fera. Eu falava logo, é para não ficar perto. Porque eu conheci o bicho.
E eu só passeava com ele com noite porque ele avançava nos outros, não gostava de cachorro. Mas eu moro em casa para ter um cachorro desse. Então, ter noção também, bom senso. Questão do tutor, ele tem que ter noção e bom senso, não é só o condomínio, né? Mas todo. Né? Exatamente. E é isso, eu pus até no Instagram, pus também uma coisa, né? Sei que é o desafio do condomínio, né? Tem condômino que acha, o morador mesmo, que acha que está num hotel. Então ele esquece que ele é parte do trabalho, é um trabalho em conjunto, não é venha a nós, né? Então tem gente que se julga hóspede quando está na área comum e não é por aí. Não é por aí. E até, inclusive, meu amigo aí, Nelton, tá lá em Niterói, ele lá de Niterói, né? A gente falou sobre a ponte, Niterói, ele está lançando aí uma campanha, né, contra preconceito. E tem atitudes que podem ser geradas até preconceito, preconceituosa contra funcionário, achar que ele tem que servir morador, não é assim, não. Não é assim, então, o condomínio corre risco de tomar uma ação, o morador também. Então, ter esses cuidados aí. E eu até mais... Como é que é a hashtag, Nelton? Mais... comenta, bota aí a hashtag que você levantou. É mais... Eu mereço... Tem duas, né? Uma, eu mereço ser bem atendido. Isso também, né? Para o morador. E a outra, mais respeito, né? Nos condomínios. Porque não faz sentido, né? Então, para o funcionário é essa coisa também, cara. Tomar cuidado. Mais uma carga para o síndico. Exato. Mais uma carga para o síndico, né? Que ele tem que cuidar disso também. Até um efeito didático, ensinar as pessoas. Exato. Incrível que pareça. Semana passada, né, eu recebi o Tiago Gomes, de Brasília, como você comentou, da inteligência condominial, né? Um amigo. O Thiago eu conheço. Eu encontrei com ele em Brasília. Ele participou, né, no Condonect da semana passada, e aí eu perguntei para ele, né? Foi até um caso curioso. O que falta no condomínio? Educação. Se a gente tivesse mais educação, os condomínios, a gente não ia precisar de lei. É tanta lei porque falta educação. Então, vamos incentivar a educação, educação nos condomínios. Isso tudo faz parte da socialização. É o papel do síndico educar. Ele educa através da socialização. Esse é o ponto que a gente traz, né? Como eu falei, você não consegue agradar todo mundo, mas se você agradar uma boa parte, quer dizer, você não pode abandonar todo mundo como síndico, né? Eu acho que tem que ser... E síndico também... Muitas vezes usa o termo corpo diretivo, que também eu não gosto muito desse termo, né? Porque não tem corpo diretivo nenhum. O corpo diretivo é a Assembleia, né? Então, tem uma série de coisas, a gente vai ficar mais 4 horas aqui falando, mas realmente o síndico, ele tem o que é fascinante do trabalho do síndico é exatamente isso, como você falou, ele integrar as pessoas, entre aspas, sem, na boa, educar, entendeu? Sim. Não vai ter uma parcela que vai odiar o síndico, vai ter sempre, isso não vamos nos iludir. Mas você conseguindo fazer que a maioria progrida é muito legal, é muito legal. É uma satisfação, eu tive essa oportunidade. Até a maioria leva a minoria, e até esse pessoal que é contra, que não concorda primeiro termo, ele vai começar a viver uma questão de educação, de convivência, de cultura, criar cultura. E criar cultura é a parte, mudar a cultura. Uma cultura já instalada é a parte mais difícil, é a mais penosa, mas é nosso papel, né? Exatamente. Sobre educação. Aqui no meu condomínio tem alguns vizinhos desconhecidos, que sujam as áreas comuns, jogam até lixo pela janela. O síndico colocou vários avisos sobre, mas não descobrimos ainda quem é. Cara, isso aí, aviso, é uma questão até, falta o senso, é o bom senso. Né? O bom senso e... Câmeras, muitas vezes.
Sim, que pôr sim. câmera até apontado para o prédio, que eu já conheço casos assim, para ver os que ficam vendendo bola ao Aquela cesto. famosa jogar bituca de cigarro, aí Nossa, tem os condomínios, é uma coisa complicação, isso aí é uma leva. questão de educação. Né? Exatamente. É isso, gente. Meu amigo, Eu deixa eu te agradeço, falar, né? eu quero te agradecer, a gente está chegando em 2 horas, a gente já ficou mais É, 1 hora foi conversando, muito bom mesmo. Não esperava, foi muito legal mesmo. foi muito Gostei pra caramba. legal, eu estou de coração te agradecendo. Último episódio do Condonec 2023, agora só ano que vem, que está logo ali. Então eu quero te agradecer a participação. Estamos fechando com chave de ouro e você é uma pessoa muito especial para estar aqui. É à toa que eu te Muito obrigado. convidei. Então eu quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que está aí até agora. Eu quero deixar que esse momento você se deixe suas considerações finais, fale sobre o seu site, baixar as planilhas, onde encontra o seu livro, o seu e-book, né, da Amazon, fala o nome, registra aqui. E mais uma vez, obrigado, meu amigo. Obrigado, eu agradeço. Foi muito legal esse papo. Eu também aprendi muito. A gente sempre aprende, né? Também, A gente sai, aprendi quando muita encontra coisa. com pessoas, após o encontro, você já não é o mesmo que você era quando você entrou, né? Você é outra pessoa. Melhor, né? Com certeza com vocês, né? E nós só queríamos fazer um parênteses, porque às vezes a pessoa pode ver, eu vou participar de uma outra live de um outro setor, porque eu trabalhei quase que 25 anos, não, 20 anos na área de segurança do trabalho. Então, por isso que também eu misturei essa parte até de segurança do trabalho, né, no meu projeto, né? E eu sou coordenador da BNT para óculos de segurança. Eu vou lançar um outro e-book que é de proteção visual e facial. E pode ser que alguém tenha interesse, né? Porque, queira ou não, o condomínio tem obras, né? E onde tem obras tem trabalhador e tem que ter a proteção, né? EPI, Então, EPI, né? os EPIs. Então, eu sou da área de proteção visual e facial, que eu faço faz tempo, né? E eu vou estar numa live, quem tiver interesse em assistir, vai falar sobre o uso de óculos de segurança, protetor facial, respirador, etc. E voltando ao meu projeto, eu realmente estou bastante Essa animado, live eu sabia que é uma vai ser coisa... aonde? Fala a página para ficar registrado. Eu vou depois passar a Animaseg, que é a Associação dos EPIs do Brasil, que é dos importadores e fabricantes, eles vão fazer um post aí que vai ser no dia 28. Então, acho que a Animaseg é a Associação Nacional das Empresas de Fabricação e Importação de EPIs do Brasil. Então, eu sou... E eu coordeno a parte de normas técnicas para óculos de segurança, que eu trabalhei também muito tempo. E o legal é que é incrível como é que... fui em diversas mineradoras no Brasil, na América Latina, sabe? Indústrias em geral. Então, você pega aquela sensibilidade do que é o trabalhador, o caboclo que está varrendo, o caboclo que está... Não é fácil, né? Então, acho que isso me fez ficar mais sensível também à questão do trabalhador ter condições ideais de trabalho. Então é isso. Eu vou depois colocar no meu Instagram, quando vier o anúncio, que já está aí, né? Mais 5 dias. Nós vamos ter uma última reunião agora. E aí acabou o ano já. Mas, Romulo, eu quero agradecer também bastante a sua iniciativa, é muito legal. Eu acho que todo esforço para preencher, tem muitos vazios no mercado, né? Eu acho que o síndico não é uma profissão assim, que nem se faz um técnico de contabilidade, não é por aí. Ele tem que ter tem que ser um cara multitarefa mesmo, muito aberto a conhecimento, a aprender, que goste de gente, né? E eu acho que a gente pode contribuir nesse sentido. E cada um com a sua especialidade, né, vai contribuindo e para melhor para todo mundo. Eu agradeço mesmo. Quem quiser visitar no meu Instagram, eu coloquei um monte de ideias também que inspiraram o e-book, né? Tá lá no meu Instagram, o Síndico Essencial. Muito obrigado, fechamos o ano, né? Eu fico muito feliz de estar nessa última live com você, Romulo. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Meu amigo, eu agradeço. Estamos aqui encerrando a temporada de 2023.
encerrando da melhor forma. Muito bom ter você aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse ano inteiro. Pessoal, meu Instagram deu um pulo. Eu acho que eu já tripliquei o número de seguidores que eu tinha no começo, antes do Condonecta. Então, obrigado. Obrigado a todo mundo que seguiu, que acompanhou, que apoiou, que comentou, que assistiu. Não deixem. Segue lá se inscreve lá no YouTube 2024. O programa vai direto para lá. Vai ser lá na minha página, Rômulo Calvani, no YouTube. Vamos ter lá. E eu quero agradecer mais uma vez. Quero te agradecer, está me encerrando da melhor forma. Pessoal, aproveitem, né? Aproveitem. Vão lá no YouTube agora, que agora está reprisando nossas lives, né, anteriores. Hoje está reprisando a live com a doutora Cleusani, que a gente falou sobre pet, inclusive, né, terça-feira. E na nossa live também, que está reprisando lá, a gente deu um esquenta, né, para a nossa palestra que foi ontem, terça-feira agora, sobre pet, relacionamento de pets em condomínio. Então vá lá no YouTube e assiste. Foi muito legal. Assista também a reunião de terça, tá salva lá, a transmissão, né, que fizemos, falando sobre pets, está lá também, lá no YouTube. Então não deixa de se inscrever, curte. E eu quero agradecer a todo mundo. Estamos encerrando o Condonecta 2023 as lives, mas conteúdo vamos ter todo dia, né? Não vamos parar com conteúdo, em 2024 vamos ver muito melhor. Então, gente, obrigado a todo mundo que comentou, obrigado mais uma vez, meu amigo, tamo junto, e muito obrigado. Quero agradecer aí a todos, de coração, porque eu me sinto honrado de estar aqui falando para vocês. Valeu, gente, tamo junto. Olha, vou falar o pet aqui. Até um pet falando tchau. Fala tchau. Ah, ele não está me deixando falar. Tchau, gente. Tchau, meu amigo. Fica com Deus. Tchau. Até 2024. Se Deus quiser. Feliz ano novo. Tchau.